Vamos tratar de reeleição do presidente Lula, né? O Palácio do Planalto já discute um plano para reeleger Lula e mira no MDB e no PSD de Gilberto Kassab para vice. Eu apurei essa semana em Brasília, junto com o Daniel também, e com outros colegas da CNN, que ministros e aliados de Lula consideram que sem ele, sem o presidente na chapa em 2026, a chance de derrota aumenta muito. As informações você confere com a repórter Carol Rosito. A ideia é formar alianças através de uma mini-reforma ministerial casada com a eleição para as presidências da Câmara e do Senado em fevereiro. O objetivo é melhorar a governabilidade na segunda metade do mandato e amarrar aliados para a campanha de 2026. Para o governo, é fato que o MDB vai compor formalmente a chapa com o Lula. Entre os cotados para a vice-presidência, o governador do Pará, Helder Barbalho, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o ministro dos Transportes, Renan Filho. Outro partido bem possível na chapa é o PSD de Gilberto Kassab. Campeão de prefeituras nas eleições deste ano, a sigla daria a Lula palanques importantes no Sudeste. O projeto de reeleição de Lula passa também pela melhoria da comunicação. O fracasso da licitação para a contratação de uma empresa de comunicação digital, área que a direita domina, tocada por Pimenta, é apontada como um dos principais motivos da dificuldade do governo dar um salto na área. Há projetos considerados bem-sucedidos e com potencial eleitoral, como o Desenrola, o Pé de Meia e Gás para Todos, mas mal trabalhados em termos de comunicação, enquanto tradicionais bandeiras como o Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida se tornam políticas de Estado, perdendo a ligação com o Lula na percepção do eleitor. Sem uma grande marca, a economia começa a ser desenvolvida como a possibilidade de ser o legado de Lula para 2026. Em entrevista exclusiva a Cristiane Mampur, da CNN Internacional, Lula, hoje com 79 anos, disse ter disposição para um novo mandato. Porque governar não é jogar futebol. Governar não é praticar esporte, ou seja, não é o problema da juventude que vai resolver o problema da governança. O que vai resolver o problema da governança é a competência do governante. Então, se chegar na hora, os partidos entenderem que não tem outro candidato para enfrentar uma pessoa, sabe, de extrema-direita, que seja negacionista, que não acredite na medicina, que não acredite na ciência, obviamente que eu estarei pronto para enfrentar. Ô Cristiano, parece que os partidos que ele diz que se chegar na hora e decidirem que tem que ser ele, já decidiram que tem que ser ele. Você acha que o Lula consegue escapar? Eu vi, inclusive, essa semana em Brasília que o Lula será empurrado politicamente para ser candidato ainda que ele não queira. Já é uma decisão tomada? Caio, ainda que ele não queira, mas o fato é que ele quer, né? O Lula quer ser candidato a mais um mandato. Os sinais dele são muito claros nessa direção, né? E quando a gente olha as pesquisas, Caio, não tem ninguém no campo da esquerda que tenha o patamar de intenção de voto que o Lula tem. Então, naturalmente, ele acaba sendo a opção mais viável nesse campo da esquerda. E no exercício do mandato, vamos dizer assim, é o candidato natural, pode disputar a reeleição no exercício do cargo, né? E esses partidos citados, MDB e o PSD, de fato vão ser já estão sendo bastante cobiçados. A gente percebe que há divisões nesses dois partidos, lembrando que Kassab tentou lançar Rodrigo Pacheco na última eleição e não conseguiu, justamente porque havia divergências na base e o partido queria ficar livre para fazer as alianças que quisesse no âmbito estadual. E o MDB, a gente já vê algumas lideranças, o prefeito de Porto Alegre foi eleito, o prefeito de São Paulo reeleito. Esses defendem um caminho diferente, né? Mas o MDB está plantado no governo. O Lula, ele tem, vamos dizer assim, mais instrumentos para trazer esses partidos para o lado dele, cargos e a participação no governo federal. E nada impede que, eventualmente, esses partidos façam opção por apoiar o presidente Lula, e se, eventualmente, o presidente Lula perder a eleição, eles serão parte também do novo governo, também sem nenhum problema. Daniel, haveria um plano B?
Eu não acredito num plano B pelo seguinte: qual que foi, na minha opinião, a grande lição das eleições municipais deste ano, que eu sempre resisto a puxar muitos ensinamentos para as eleições presidenciais. Mas a grande lição, no meu humilde entendimento, é que Lula é maior do que a esquerda. A esquerda sofreu uma derrota muito grande nas eleições municipais. E a direita é maior do que Bolsonaro. Ora, se a esquerda não tem a mesma capacidade de votos e de desempenho eleitoral do que Lula, restará a Lula salvar a esquerda nas próximas eleições. Para mim, a grande pergunta é: qual Lula? Apoiado em quem? Então, me parece que o governo está preocupado neste momento em construir nesse início de segundo biênio do mandato de Lula, um caminho, pavimentar um caminho para chegar na eleição de 2026 mais bem estruturado, com o apoio de partidos que ora vão para o lado do governo, ora ameaçam ir para o lado da oposição, que é o caso ali do PSD, do União Brasil. União Brasil tem 3 ministros, mas pode perfeitamente endossar uma candidatura de Ronaldo Caiado ou de mais alguém da direita. Então, às vezes o governo não precisa ter necessariamente o apoio desses partidos na sua chapa, mas deixá-los relativamente neutros, amarrar a não ida para o campo da oposição, também é um elemento bastante importante. É nisso que a composição agora para as eleições do Senado e da Câmara, uma possível mini-reforma ministerial no começo do ano que vem, para essas coisas o governo pode azeitar um pouco melhor a sua máquina, mas com o Lula, sim, como o único plano, talvez, para chegar em 2026. Ô Thaís, também a gente colheu bastante informação essa semana em Brasília, eu e o Daniel. Mas isso também corre bastante aqui em São Paulo nas suas conversas também, de como o governo, a equipe econômica e o próprio Palácio do Planalto encarando a economia como possivelmente a marca. E essa obsessão da equipe econômica com o retorno do grau de investimento como um troféu até, uma sinalização ao centro, uma sinalização ao mercado. Isso, nas condições de hoje, é factível? Isso pode, de fato, acontecer até, primeiro semestre de 26? Não, não é impossível, mas é pouquíssimo provável. É muito improvável que aconteça, ainda mais depois do que aconteceu nas últimas 3 semanas. Veja, hoje sai o resultado da inflação de outubro e ela já trouxe impactos da alta do dólar. E o dólar continuou subindo, né? O dólar não parou de subir. Essa semana arrefeceu um pouquinho, mas ainda está no patamar muito alto. Isso tudo vai bater na inflação. A carne está muito cara, já subiu 7% nesse último mês e vai continuar subindo, porque tem problema de oferta, o Brasil está exportando mais, porque tem problema de pasto com as queimadas e com as secas. Então, assim, a carne, a conta de luz estava mais salgada, capaz que fique um pouco mais leve agora até o final do ano, com essa chuvarada toda, pode até perder as tarifas. Mas, de qualquer forma, Caio, eu estou citando esses exemplos assim para mostrar que esse é o tipo de preço que afeta o humor das pessoas. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos, né? E não tem nada que o presidente Lula possa fazer para ir contra esse movimento, pelo menos no curto prazo. O que ele poderia fazer era estancar essa crise, estancar o conteúdo ou a contribuição da percepção de risco da mudança dos preços. Isso ele não está fazendo. Faz 3 semanas que o Brasil inteiro está esperando o tal do pacote de ajuste. E o que a gente colhe de informações do que está acontecendo no Palácio do Planalto? O ministro Fernando Haddad sendo atacado e o presidente Lula assistindo, sem reagir. Então, assim, o pacote de gastos, que está sendo atacado por todos os lados de corte de gastos, que nem é corte direito, é um ajuste na forma como o orçamento anda nos próximos anos, ele sim seria capaz de colocar o grau de investimento numa trajetória do Brasil para os próximos anos. Mas se não fizer, e se fizer desidratado, não tem efeito. O dólar vai se valorizar mais com o Trump. Ou seja, o cenário não é positivo, o cenário não é de arranjo, o cenário é de desarranjo. Portanto, o governo podia não contribuir para o desarranjo e não é bem isso que a gente está vendo. Thaís, vamos aproveitar que você falou do pacote fiscal e vamos ao vivo até Brasília, porque depois de 3 horas e meia terminou sem definição essa reunião, a Thaís mencionou inclusive, do presidente Lula com ministros para ver de onde o governo
vai cortar gasto. As informações ao vivo de Brasília com a repórter Carol Rosito. Boa noite, Carol. Oi, Caio. Boa noite para vocês. Boa noite a todos. Foi isso. Foi a 4ª reunião essa semana para tentar discutir, chegar a um consenso sobre essa possibilidade de corte de gastos, mas uma reunião que terminou mais uma vez sem qualquer anúncio, né? Hoje, além da própria equipe econômica, o presidente reuniu mais uma vez ministros ali da educação, saúde, trabalho, áreas que provavelmente serão atingidas diretamente. Ministros que, inclusive, vêm se manifestando já contra essa possibilidade de corte nas suas pastas, né? Há embates ali entre áreas sociais que não querem perder qualquer tipo de benefício. O mercado financeiro também esperava essa sinalização do governo, já que o próprio ministro Fernando Haddad disse que entregaria até o fim dessa semana esse pacote do corte de gastos. Isso não aconteceu. Haddad chegou a cancelar uma viagem que faria à Europa, a pedido do presidente Lula para ficar aqui para cuidar dessas questões. Na segunda-feira indicou que esse pacote já estava bastante avançado. No meio da semana mudou o tom ali, dizendo que ainda faltavam alguns detalhes e hoje indicou, principalmente para aliados, que de fato não sairia nenhuma decisão nessa sexta-feira. Depois que essa proposta for fechada, Caio, ela terá que ser encaminhada ao Congresso Nacional, provavelmente por meio de proposta de emenda à Constituição. Por isso, o presidente Lula também, antes de abrir qualquer informação, esse texto, quer chamar aqui ao Planalto os seus líderes do governo e os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, que vão juntos articular essa possibilidade de levar o texto ao Congresso para que haja ali uma convergência quando sair do Planalto e for para discussão na Câmara e no Senado. Portanto, sem anúncio essa semana, provavelmente esse será o assunto da semana que vem aqui no Planalto também. Volto com você. Obrigado, Carol Rosito. Bom trabalho por aí em Brasília. Cristiano, você sente aí nessas 4 reuniões, a Carol Rosito mencionou, uma compreensão ou uma preferência ou uma tendência do presidente Lula de aderir à tese hoje encampada pelo ministro Fernando Haddad de um corte robusto que sinalize ao mercado, que impacte no dólar, consequentemente na inflação e trilhe aí o caminho nessa segunda metade do seu governo? Caio, olha, eu acredito que sim, que a equipe econômica vai conseguir convencer o governo que muito provavelmente a gente vai ter um pacote aí ao redor de 40 a 50 bilhões. Agora, como disse a Thaís, eu não acredito que o conjunto dessas medidas vai ser efetivamente estrutural. Exemplo, quando na gestão do ex-presidente Temer, por exemplo, foi aprovado a PEC do teto de gasto, a gente viu aquilo uma medida, né, que de longo prazo para estabilizar a dívida. Aquilo ali foi, de fato, muito relevante e foi muito bem recebido pelo mercado. Mesmo a reforma da Previdência que foi aprovada na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro também se projetava até a economia aí ao longo dos 10 anos de 800 bilhões de reais. Então, quando você olha esses ajustes que foram feitos com a PEC do teto de gastos e com a reforma da Previdência, esse pacote que o governo está se debatendo aí para anunciar, ele vai ficar bem abaixo disso, né? Mas eu acredito que vai ser robusto a ponto de não deixar o ministro na chuva. Agora, se a gente já via antes o ministro Fernando Haddad com uma inimizade no Congresso Nacional por conta dessa insistência de ajuste fiscal, muito provavelmente essa lista de inimigos na esplanada dos ministérios tende a aumentar, Caio. Bom, o Cristiano coloca 2 questões, mas eu vou tratar da primeira com você, Thaís. Esse valor de 40, 50 bi é o que o mercado espera? Geraria um efeito positivo nas expectativas? Geraria. O Itaú soltou hoje uma análise dizendo que tem que ser no mínimo 35 bi, pensando assim. Da onde surge essa conta? Essa conta surge da sobrevivência do arcabouço fiscal. Precisa, a dinâmica do aumento da despesa em 2026 precisa contar com uma redução de 35 bilhões de reais, ponto. Para salvar o arcabouço fiscal. Salvar o arcabouço fiscal significa não estrangular o orçamento, como eu venho tratando aqui. A maior dificuldade da decisão do presidente Lula, Caio, está em desfazer o que ele mesmo fez, que foi mudar
o piso da saúde e da educação e mudar a política do salário mínimo. Essa conta do Itaú nem leva muito em consideração, a política do salário mínimo está fora. Essa conta do Itaú leva em consideração trazer as despesas de saúde e educação para dentro do arcabouço, mexer BPC, abono salarial, seguro-desemprego e tal, fazer uma mexida estrutural nesses benefícios. Menos de 35 bilhões não é um mercado que fica tristinho, é um arcabouço que não se sustenta. É essa a diferença da conversa. Ô Daniel, a segunda parte que o Cristiano coloca é dessas inimizades que esse corte deve provocar e já está provocando, né? A gente viu relatos ao longo da semana nos nossos colegas jornalistas aqui e dos outros veículos, vou citar especialmente o material da Vera Rosa no Estadão, nossa amiga, tratando ali dos embates internos nessas reuniões, né? De uma briga, uma disputa da equipe econômica com essa ala mais pragmática do governo, de centro, os ministros ao centro, por exemplo, o ministro Renan Filho defendendo também esse ajuste, mas os ministros Wellington Dias, né, Desenvolvimento Social, Luiz Marinho do Trabalho, Camilo da Educação, aliás, todos à esquerda no espectro político, chiando muito, reagindo muito. O governo também e o próprio presidente estão preparados para esses cacos que eles terão de colher, se for nessas expectativas todas aqui que o Cristiano e a Thaís colocam, desse tamanho do corte? Sabe qual é o problema? Eu acho que esse pacote que vem por aí tem duas vertentes. Uma é essa que a Thaís explorou muito bem, que é dar o mínimo de sustentabilidade para o arcabouço fiscal, mantê-lo vivo, porque senão ele não vai durar até 2027. Outro ponto que o Cristiano, a Thaís vão se lembrar, que eu gostaria de fazer referência, é o que a gente viveu na transição do governo Dilma I para o governo Dilma II. De certo modo, a gente repete esse cenário agora, que é de um fiscal muito pressionado, uma certa divisão no governo e a necessidade de fazer algum ajuste que é até periférico, né? Naquela época se falava muito ali de mexer em seguro-desemprego, em abono salarial, em regras de BPC, agora também. Né? Boa parte desse ajuste é em pente fino, né? No que a gente se habituou a falar de mais eficiência ali nos programas sociais. Agora, tal como aquela virada que eu mencionei de Dilma I, Dilma II, a gente precisa ter, e esse é o outro lado desse pacote, a gente precisa ter um presidente, um governo, mas principalmente um presidente que acredita, que está pessoalmente empenhado nisso. Não adianta ser um pacote sem crença, sem convicção, sem o governo unido, sem o presidente empenhando o seu capital político, porque boa parte disso vai ter que passar pelo Congresso também, senão vai sempre passar uma mensagem de um pacote vazio, de um governo que não acredita, que enfrenta fogo amigo, que enfrenta resistência no PT, se não o PT dentro do governo, o PT no Congresso. Então me lembra muito aquele dilema de você ter um ministro da Fazenda como Joaquim Levy tentando implementar um pacote e uma presidente que não acreditava nesse pacote. O pior sinal que Lula pode dar é que é um pacote do Haddad que não é um pacote dele. Isso, para mim, é o grande ponto que a gente vai ver na semana que vem. E aí eu quero só completar aqui o que é super importante isso que o Daniel está trazendo, pelo seguinte: o pacote não tem que agradar ao mercado, o pacote tem que agradar ao Haddad, porque é para salvar a política fiscal que ele criou, para acomodar um desejo do presidente Lula de não impor um teto draconiano às despesas, como foi o teto de gastos. Então, é essa compreensão que o presidente Lula precisa ter. Ele não vai... A Gleisi Hoffmann hoje está em todo dia fazendo textão e tal nas redes sociais, dizendo isso, que o governo está ficando refém do mercado. Não é do mercado. O governo está refém das suas próprias escolhas e está colocando o Haddad como refém dessa situação. Então, não é para agradar ao mercado, é para agradar ao Fernando Haddad. E lembrando que o Fernando Haddad é o pós-Lula, né? Exatamente. É o sucessor natural. Exatamente. Então, o Lula sinalizando para o Haddad, se de fato, seja em 26, seja em 30, o Haddad conseguir implementar uma candidatura, o Lula valoriza e fortalece o seu sucessor natural. Cristiano, bem brevemente, só para acabar este segmento, qual que é a aposta? Na segunda, na terça, sai a semana que vem mesmo? É uma semana mais curta de feriado na quinta-feira. Vocês aí da Arco estão apostando em que cenário para o anúncio? Caio, tá
prevista aí, pré-programada uma reunião que ela continua nesse final de semana. Não está definido ainda se no sábado ou no domingo, mas essa reunião vai acontecer. Então, a expectativa é que isso aconteça entre segunda e terça-feira. Até porque, como você lembrou, sexta-feira é feriado, o presidente tem que, além de bater o martelo internamente, também apresentar isso para os presidentes da Câmara e do Senado, dado que essa matéria vai ter que passar pelo Congresso Nacional.